pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laércia Kelly, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Essa aula é a aula de número 3 da playlist sobre campo elétrico. Nós vamos trabalhar apenas com resolução de questões nesta aula. E quem perdeu os conteúdos, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Aqui no canal tem uma playlist só sobre campo elétrico. Então, na primeira questão, considere que a carga geradora do campo elétrico em P. O Qzinho, a carga de prova colocada em P, represente em P o campo elétrico E gerado pela carga Q e sobre a carga de prova represente a força elétrica. Na figura 1 nós temos o Q é maior do que zero, o que indica que ele tem um sinal positivo. Na figura 2, o Q é menor do que zero, indicando um sinal negativo. Lembra que sinal positivo, as linhas que saem daqui do campo gerado é um campo de afastamento. 2, pelo fato de ser negativo, as linhas de força são de aproximação. Então, ele quer que você represente em P as linhas do campo elétrico e da força elétrica. Afastamento. Então, o campo elétrico vai estar nesse sentido, para a direita, no sentido do afastamento. E a força? Vamos observar que o Qzinho aqui, que é a carga de prova, ele tem um sinal menor do que zero. Se é menor do que zero, está indicando que ele tem um sinal negativo. Aí você já viu tudo, né? Positivo com negativo, eles se atraem. Logo, a força entre eles vai ser uma força de atração. 2. O que a gente tem? As linhas são linhas de aproximação. Então, o campo elétrico, ele é de aproximação. Observa, a carga de prova é maior do que zero, indicando que se é maior do que zero, tem um sinal positivo. Aqui nós temos um sinal negativo, aqui um sinal positivo. Negativo e positivo, eles se atraem. Então, a força elétrica também é no sentido da aproximação. A intensidade do campo elétrico, num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme, ele deu a carga Q é igual a 2,7 microcoulomb no vácuo. A constante eletrostática é aquele mesmo valor que a gente já fala aí há 2 vídeos, não é isso? Então, a gente vai trabalhar com a seguinte fórmula. O E, né, que é o campo elétrico, é igual a constante eletrostática vezes a carga elétrica, dividido pela distância. Ele deu uma distância aí em milímetro, e lembrando que é uma distância que tem que ser em metro e ao quadrado. A distância ela é dada em metro, e para colocar em metro, é só você lembrar que é só colocar o 3 a 10 a menos 3. O micro representa 10 a menos 6. Então, fazendo a transformação, 2,7 vezes 10 a menos 6. O E, quem é o K? É a constante eletrostática. A questão, ela sempre dá 9 vezes o 10 elevado a 9, vezes o valor do Q, que a gente já fez a transformação para Coulomb, 2,7 vezes 10 elevado a menos 6, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. A distância nós também já transformamos para metro, ele deu em milímetro, então 3 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. 7, 9 do 2,7, e as potências eu vou fazer o cálculo agora. Tá, 10 a 9 vezes 10 a menos 6. Se elas têm sinais diferentes, uma é positivo, outra é negativo, a gente diminui. 3. Tudo isso sobre, agora a gente vai fazer esse cálculo de baixo. 3 elevado a 2 é 9 vezes o 10. Esse 3 agora que tá aqui na potência, ele faz multiplicar, tá? Então, 3 vezes 2 menos 6. Vou cortar o 9 de cima com o 9 de baixo, então fica apenas 2,7 vezes 10 a 3,
e quando ele sobe com sinal contrário. Ele estava negativo, fica positivo. O E fica então o valor de 2,7 vezes o 10. Como eles estão com o mesmo sinal positivo e positivo, a gente soma 9. E Newton sobre Coulomb, opção D. Terceira, o gráfico da figura indica como varia a intensidade do campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme positiva em função da distância. O meio é o vácuo, cuja constante eletrostática é K0, 9 vezes 10 elevado a 9, Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Determine, letra A, o valor de Q, na letra B, a intensidade do campo a 4 metros de Q, e a letra C, a força elétrica que atua sobre uma carga de prova Q menos 8 microcoulomb, situada a 6 metros de Q. Então, nessa questão, nós vamos trabalhar por etapas. Na primeira, na letra A, ele quer saber o valor de Q. Analisando o gráfico, nós temos o seguinte, nós temos aqui o campo elétrico pela distância em metro. Quando o campo for 3,6 vezes 10 elevado a 4, a distância vai ser de 1, né? De 1. Quando a distância for de 2, o campo aqui é 1. O E eu já tenho, na questão ele deu, que foi de 3,6 vezes 10 elevado a 4, que é igual a constante eletrostática, é sempre esse valor aqui, vezes o Q, que é o que eu quero achar. Na letra A ele pergunta qual o valor de Q. A distância é de quanto? De 2. Pessoal, eu fiz aqui uma correção, porque anteriormente aqui tinha 1 e tinha 2, mas na verdade, olhando para a questão, é 2 e 4, tá bom? Então, a distância é de 2. Quando o valor for de 3,6, a distância vai ser 2. Então, é só levar ao quadrado. 9 vezes 10 elevado a 9 vezes o quê? Multiplicado por 1 vai ser ele mesmo, que é igual a 2 elevado a 2 é 4, vezes o valor aqui em cima, né? 3,6 vezes 10 a 4. Esse que ele está multiplicando o valor da constante, agora ele vai passar a dividir essa constante. Então, eu vou só repetir aqui. 4 vezes 3,6 dá 14,4 vezes o 10 elevado a 4. 14,4 dividido para 9 dá 1,6 vezes 10 elevado a 4. Sobrou 10 a 9, que eu subo, e quando ele sobe com o sinal contrário. Ele estava positivo, agora fica negativo. Então, aqui eu vou colocar do lado o valor do Q. 1,6 vezes 10, 4 menos 9, menos 5 coulomb. A intensidade do campo a 4 metros de Q. Ora, a 4 metros de Q, nós vamos ter o valor E1. Então, a gente vai trabalhar E1 para 4. Então, quem é E1? O K é a constante, e todo mundo já sabe de cor. O valor de Q a gente acabou de encontrar, 1,6 vezes 10 a menos 5, sobre a distância que ele disse lá, que é 4, mas a gente sabe que tem que colocar o quadrado, né? Eu acho mais prático colocar o que for para multiplicar junto e diminuir as potências. 10 a menos 9 por 10 a menos 5, sinais opostos a gente faz a diminuir. Então, 9 menos 5 fica 10 elevado a 4. O sinal do 9 é o do maior, então ele aqui prevalece. E 4 ao quadrado, 16. Agora a gente só faz multiplicar. 9 vezes 1,6 dá 14,4 vezes 10 elevado a 4, dividido por 16. Fazendo aqui uma divisão de 14,4 por 16, dá 0,9 vezes 10 elevado a 4. Você pode trabalhar assim, ou você pode organizar isso aqui. Tá lá naquela aula sobre lei de Coulomb, correr a vírgula para a direita uma casa. Se eu corro ela para a direita uma casa,
eu diminuo um valor aqui nessa potência. Então, se era 10/4, agora ficou 10/3 Newton por Coulomb. A letra C, ele quer a força elétrica que atua sobre uma carga de prova. Ele deu essa carga aqui, é -8 microcoulomb, situada a 6 metros. Como ele não deu aqui, mas se a gente colocasse aqui o valor de 6, um outro valor seria descoberto aqui, que seria o E2. Eu já até antecipei aqui na letra C a fórmula, que é a mesma da letra A e da letra B. A constante é a mesma, você observar. O valor do Q é o mesmo da questão. O que vai mudar da letra B para a letra C é a distância. Na letra B a gente trabalhou com 4 metros e aqui a gente vai trabalhar com 6. Agora é só fazer o cálculo, tá? Prontinho, gente. Aí vocês vão ver que vai ser a mesma coisa da letra B. O que vai diferenciar que na letra B é 4 elevado a 2 é 16 e na letra C, 6 elevado a 2 é 36, tá bom? A letra C, ela ainda diz o seguinte, ele quer saber a força elétrica que atua sobre uma carga de prova de que é -8 microcoulomb. Então, a força elétrica é igual ao Q vezes o E. Ele quer saber exatamente a força, né? O valor de Q ele deu na questão, só que ele deu um valor negativo e ainda disse que era microcoulomb. Aí vocês já sabem que o valor de Q, ele está em módulo, o que significa que ele fica o quê? Positivo. O micro representa 10 a -6 coulomb. Então, aqui eu já fiz até a conversão. Coloco aqui 8 vezes 10 elevado a -6 vezes o valor do E quando for a 6 metros. Então, o valor é esse aqui, né? 0,4 vezes 10 elevado a 4. Então, a resposta aqui da terceira questão, letra C. Determine a intensidade, a direção e o sentido. Então, de cara, ele já quer 3 coisas aqui. Do vetor campo elétrico nos pontos P1 e P2 indicados na figura. O campo elétrico é gerado pela carga pontiforme Q, representa 1 microcoulomb. Aqui já dá para a gente fazer uma transformação, porque a gente não trabalha com micro, só com coulomb. O meio é o vácuo, cuja constante eletrostática é de 9 vezes 10 elevado a 9. Campo Q, ele representa, tem um sinal Q positivo, né? Então, nós temos aqui positivo. As linhas são linhas de afastamento. Então, ele quer que você coloque a direção e o sentido. Aqui nós temos o ponto P1, que está a 3 centímetros dessa carga geradora. A direção é a mesma direção da fonte de energia aí, né? Então, as linhas não são de afastamento, pois a direção aí é a direção de afastamento. No ponto P2 também, as linhas são de afastamento, então a direção, o sentido é de afastamento. E no P1, qual o sentido? É para cima e no P2 para a direita. Vamos fazer aqui as transformações. Tá? Em centímetro a gente tem que passar para metro. Passando para metro fica 10 vezes 10 elevado a -2. Aqui o 10 centímetros fica 10 vezes 10 elevado a -2. O Q, ele diz que é 1 microcoulomb. Então, fica 1 vezes 10 elevado a -6 coulomb. A constante, 9 vezes 10 elevado a 9, a questão ela sempre dá. O valor de Q que a gente acabou de fazer a transformação, 1 vezes 10 elevado a -6, pela distância. A distância não é de 3 centímetros, a gente já fez a transformação, que é 3 vezes 10 elevado a 2, só que tudo isso ao quadrado. Fazemos agora o cálculo, né? 9 vezes 1, 9. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a -6, a gente faz uma diminuição aqui, o valor maior é o do 9, prevalece o positivo. 9 menos 6, 3. Agora a gente faz o cálculo de baixo, né? 3 ao quadrado é 9, vezes o 10, esse 2
Aqui a gente faz a multiplicar, não é? Não vai elevar ao quadrado 2 vezes 2, 4. Se bem que o quadrado de 2 é 4, né? Corta em cima e embaixo, sobra 1. Você pode colocar esse 1 como não. 10 elevado a 3, vezes o que sobrou embaixo, 10 elevado a 4, que a gente vai trazer para cima e vem com o sinal negativo. Então, quando ele vai lá para cima, ele vai positivo, né? Então, 4 mais 3, 10 elevado a 7, Newton sobre Coulomb. Adiantei um pouquinho aqui o E2, é a mesma coisa de cima, ó. A constante, o valor de Q, o que vai diferenciar é a distância, porque agora a gente está trabalhando com 10 centímetros, que a gente já transformou para metro aqui em cima. Então, é 10 vezes 10 elevado a menos 2. E lembrando que é ao quadrado. Agora é só fazer o cálculo, né? 9 vezes 1 é 9. Esse 10 aqui elevado a 9, 10 elevado a menos 6, você diminui, o valor do maior é positivo, então prevalece positivo, 9 menos 6 é 3. Então, 10 ao quadrado é 100, vezes o 10, menos 2 vezes 2 dá menos 4. 100 é a mesma coisa que 10 elevado a 2, concorda? E aqui a gente repete. 10 elevado a 2 pelo 10 menos 4, a gente faz a diminuir. O menos 4 aqui é maior, então ele fica com o sinal negativo. 4 menos 2, 2. Então, agora a gente só faz colocar agora ele para cima, né? Ele tá com o sinal negativo, ele sobe positivo. Eu encontrei o valor de E1 e o de E2. Mas se você observar aqui a questão, ele diz o quê? Determine em seguida a intensidade da força elétrica que atua quando 10 for menos 7, quando colocada em P1. Então, vamos lá. A força elétrica é o que? A carga pelo campo. Quem é a força? A força que ele quer, a carga que ele deu a 10 a menos 7. E o E1, lembra que ele quer saber no ponto P1. O ponto P1 vai gerar um campo E1. Então, o valor de E1 é esse aqui, ó. 1 vezes 10 elevado a 7. 1 vezes 10 elevado a 0. Esse 10 elevado a 0 é a mesma coisa que 1. Então, 1 vezes 1 é 1. Então, a força que é de 1 Newton. Tudo isso para chegar aqui, né? Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.